Olha só, pessoal, o Supremo Tribunal Federal começa a analisar na semana que vem a decisão do ministro Gilmar Mendes, que muda de forma significativa o caminho dos pedidos de impeachment contra ministros da Corte. O magistrado determinou que somente a Procuradoria-Geral da República pode levar ao Senado uma denúncia, e não mais qualquer cidadão, como permitia a lei de 1950. Em reação, e é lógico que ia ter reação, né? O presidente do Senado afirma que somente o Congresso pode mudar leis e ameaça avançar com propostas que estão em discussão no Legislativo. O Eduardo Costa, quando eu vi essa notícia ontem pela primeira vez, eu achei que era fake news, mas ele teve coragem. Bom dia. Bom dia, senhoras e senhores. Ô Júnior, Papai do Céu dá a cada um de nós, acredito eu, a mesma dose de inteligência, sabe? Eu acho que nos faz todos iguais. E cada um de nós, por esforço próprio ou circunstâncias, vai desenvolvendo mais ou menos. Então eu sou um cara que me considero na média, né? Não estou nenhum gênio, nenhum desprovido do mínimo de inteligência. E eu fico muito triste quando a pouca inteligência que tenho é humilhada, sabe? Quando fazem pouco caso do pouco entendimento que tem. O Supremo essa semana se superou de uma forma que tira o sono da gente. Começou com uma decisão no habeas corpus impetrado por um jogador de futebol do esporte, Igor Cariús. O Supremo decidiu, o André Mendonça até que tinha votado contra ele, mas aí veio o Gilmar Mendes com outro entendimento, seguido por Toffoli, e os dois viraram o jogo. Falou a tipicidade, não sei o que e tal. Resumo, o Gilmar Mendes, o Toffoli e o Supremo disseram que você forçar um cartão amarelo para beneficiar apostadores com os quais você combinou não é crime. Ponto. Aí vem o Toffoli e descobre que, no meio de 1000 coisas erradas que o banqueiro Daniel Vorcaro fez, ele assinou um contrato lá na Bahia de locação com um deputado. Segundo dizem, o contrato sequer foi executado, ou seja, o negócio não deu certo. Mas como tinha um deputado que tem foro privilegiado, o Toffoli avisou, manda para mim. E chegando na mesa dele, ele falou, ninguém fala nada, ninguém vê nada, é sigilo absoluto sobre o processo. Lembrando que no ano passado, em um desses muitos eventos que os ministros do Supremo vão, o Toffoli esteve em Londres, perguntaram para ele quem pagou, ele não disse, mas reza a cartilha que foi o Banco Master que pagou hotel 10 estrelas, passagem e tudo mais. Agora ele falou assim, vou retribuir o favor. Pois Eduardo, você está fazendo um pré-julgamento de um ministro do Supremo, isso é grave. Não, é o que cheira. Como é que você vai entender que o ministro do Supremo, com tanta coisa que teria para fazer, vai lá e busca para si uma situação dessa? E agora, depois dessa volta indevida, eu chego ao seu questionamento. O Gilmar decidiu em cima de uma ação que foi impetrada, Júnior, em setembro, nós estamos em dezembro. Ô, Júnior, tem troço lá no Supremo que dura 100 anos. Outubro, novembro, dezembro, chegou 3 meses. Quem entrou com a ação? Paulinho da Força. Como é que o Paulinho da Força é tido como um amigo do Supremo? Quem é que está relator do projeto da dosimetria? Paulinho da Força. O Paulinho me meteu um negócio lá confuso, que eu não vou ter tempo para explicar para os ouvintes. E o Gilmar Mendes muda uma lei de 1950, de 75 anos, numa canetada. Detalhe, ele deu uma liminar. Liminar, senhoras e senhores, o senhor sabe que eu não sou um especialista em direito, né? Não tenho notório saber jurídico, mas liminar é quando há risco de prejuízo para alguém, para a instituição. Não há risco nenhum. Ele meteu a liminar dizendo que aquilo que estava valendo desde há 75 anos não vale mais. E que se alguém quiser tirar um ministro do Supremo, tem que ser através do Procurador-Geral de Justiça. Sendo que esse atual, o Hugonet, foi sócio do Gilmar numa faculdade lá em Brasília não tem muito tempo. E que para tirar não vale mais maioria simples, 41 senadores, tem que ser 54. Quer dizer, na verdade, ele deu uma liminar e um habeas corpus preventivo para 2027. Porque se a direita realizar o sonho de fazer uma maioria lá no Senado, vai ter que ser uma maioria para incomodar o ministro. Ô, Júnior, eu poderia estender-me até meio-dia sobre a teoria tripartite de Montesquieu, que prevê a separação dos poderes, um monte de coisa mais. Mas vou resumir tudo. Correndo o risco, né, de pagar caro por isso, eu vou dizer, o Supremo nosso é uma indecência. Leonardo Bortoleto, bom dia para você, que foi colocado no Supremo ontem, eu acho que
deixa até a pessoa menos otimista de cabelo em pé. Bom dia para todo mundo. Se é que é um bom dia. O que a gente está vendo aqui, na verdade, é um desenrolar, Júnior, do que a gente tem comentado regularmente aqui no Conversa de Redação. A técnica está totalmente prejudicada, nós temos vício de origem absolutamente tudo. Agora, quero chamar a atenção do nosso ouvinte para uma questão que é realmente importante. Olha só, se isso é uma vacina para 2026 e entende-se juridicamente, está ali colocado, pelo que o ministro Gilmar Mendes deixou explícito, para que não haja interferência política no judiciário. Mas ele tem que fazer isso para se vacinar quanto a um movimento político que porventura possa vir a acontecer em 2026. Aonde mais está politizado? Onde mais precisa deixar claro que as decisões elas não estão levando em consideração a Constituição brasileira, não estão sendo levadas em consideração verdadeiramente o arcabouço jurídico no qual a gente, cidadão comum, tenta se resguardar no Supremo Tribunal Federal. Então, se um movimento desse não é político, eu não sei o que mais é. Agora, é triste ver a política imperando em um ambiente técnico jurídico. E aí fica a conclusão para o ouvinte da Itatiaia. Se o Supremo Tribunal Federal tem receio de um levante do centro e da direita e prefere o centro e a esquerda, eu pergunto para você, cidadão que está nos ouvindo, você apoia ou não apoia a situação que está hoje no Supremo Tribunal Federal para poder definir em que enquadramento político você está? Oi, William Travassos, bom dia para você. Movimento, eu vou chamar de estranho. Muito bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Eu acho que no momento que a gente está vivendo, qualquer decisão ou qualquer pontinha, né, que aparece, né, como aquela, sabe, você está com a camisa toda alinhada e de repente vem uma linha que você olha e fala assim, essa linha aqui não está legal, vou cortar. A gente tem que tomar um certo cuidado com essa movimentação política. Essa decisão ainda vai para o plenário, né? E ainda precisa ser analisada por outros ministros. Então, eu não sei se todos os ministros vão compactuar com isso, se eles vão aprovar. E caso isso aconteça, imagino, né, pensando na Constituição brasileira, que essas pessoas estão usando a regra do jogo e aquilo que está escrito para poder fazer a mudança e eles possuem a prerrogativa para fazer isso. Ponto. Partindo desse princípio, né, que nós vivemos numa democracia, eu não quero propor aqui uma ruptura, porque o que eu estou ouvindo dos meus antecessores é o seguinte, acabou. Nós temos uma crise entre o legislativo, o executivo e todos aqueles envolvidos na democracia, acabou o país. O judiciário já não respeita mais ninguém, o Senado não respeita mais ninguém, virou bagunça. Se virou bagunça, é caos. E aí, esse é o caminho. Eu ainda acredito que nós precisamos aprender a lidar com a Constituição e com as leis deste país, e da mesma forma que o Paulinho da Força, Solidariedade, foi lá e conseguiu esse resultado, a gente precisa aprender a lidar com isso e enfrentar dentro do que a gente chama das 4 linhas. E se por algum motivo alguém não está respeitando isso, e aí muitos colegas podem dizer que o jogo, o tabuleiro já quebrou e as peças já estão bagunçadas, a gente tem que correr atrás e tentar mudar. Mas mudar na lei, cara. Não tem outra alternativa, gente. Porque o que a gente está ouvindo assim, tá um caos e ninguém respeita ninguém, o Supremo não respeita, o Senado não respeita. Então, o que a gente diz para a sociedade? Acabou a democracia? Não. Eu não posso acreditar nisso. Então, vamos aguardar o julgamento, né, no plenário, observar o resultado e a posição dos outros ministros. Tradução do que o Travassos acabou de falar, João. Senhoras e senhores ouvintes da Itatiaia, vamos todos, se não conseguirmos, pelo menos tentar votar melhor ano que vem. Vamos votar com consciência, cara, com dignidade, com respeito. Vamos votar pelos nossos netos, pelo amor de Deus. Ô Pedro, eu olho para essa situação e eu vejo uma crise institucional sem precedentes. Sem precedentes no Brasil, e eu não vi uma reação tão forte em Brasília. Mas você, a não ser a fala do Davi Alcolumbre e tal, mas você que está mais perto aí da Praça dos Três Poderes, pode nos dizer. A reação não foi muito forte não, ou foi? Bom dia.
Olha, Júnior, bom dia para você, bom dia para os debatedores. Foi uma reação forte, sim, principalmente da direita e aquela direita bolsonarista. Por quê? Vejo os colegas falando sobre essa questão da crise institucional, sobre uma crise sem precedentes. De fato, foi uma bomba aqui em Brasília essa decisão do ministro Gilmar Mendes. Primeiro, porque pegou praticamente todo mundo desavisado, né? Muita gente tinha noção dessa ação que foi protocolada pelo Paulinho da Força. Foram duas ações, na verdade, uma do Partido Solidariedade e outra de uma associação de magistrados que questionava essa lei do impeachment, que é de 1950. Então, essa decisão do ministro Gilmar Mendes, principalmente em forma de liminar, né, que não é tão comum assim nesse tipo de caso, pegou muita gente de surpresa. Então a reação veio ali a conta-gotas ao longo do dia, até que a gente teve essa nota do Davi Alcolumbre dizendo, né, sobre a questão da independência dos poderes, a separação dos poderes. Mas em especial a gente teve uma reação muito forte do campo bolsonarista, porque igual a gente falou ao longo do dia ontem e ficou claro também pelo posicionamento desses deputados e senadores, que há um movimento, né, para que em 2026 candidatos ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro sejam eleitos para o Senado, façam uma maioria e com essa maioria eles consigam impeachment, consigam levar para frente essa ideia de retirar um ministro da Suprema Corte, coisa que nunca aconteceu. Aconteceu, na verdade, uma vez, enquanto a gente estava conversando aqui, puxei, foi Cândido Barata Ribeiro. Ele foi um ministro do Supremo Tribunal Federal que ficou no cargo, olha só, entre 1893 e 1894. Ele ficou menos de um ano. E por que o Senado, à época, tirou ele? Porque ele era médico, não era ninguém do direito. Claro, tinha um notório saber ali, mas à época não levaram muito a sério essa questão do diploma dele de medicina e ele acabou sendo retirado. Eu estou falando de um caso de 1893, ou seja, tem muito tempo que isso não é uma ameaça para ministros do Supremo Tribunal Federal, porque aqui a gente sempre teve uma atuação assim, por mais que a gente veja as pessoas brigando ali nos microfones, soltando nota daqui, enfim, dizendo dali, mas é tudo sempre muito na paz, principalmente o ministro Gilmar Mendes é um cara que tem se você pegar o seu lado de Gilmar Mendes, você deve ter o contato ali de praticamente todos os senadores, todos os deputados, conversa com todo mundo. Então, assim, é tudo dentro de uma articulação. A expectativa, pelo menos com quem que a gente conversou aqui em Brasília, é que a partir dessa decisão do ministro Gilmar Mendes e dessa chacoalhada que ele deu, principalmente nessa direita bolsonarista, haja um arranjo com relação a essa questão do impeachment. Porque havia uma insatisfação com essa estratégia, é claro, né? Porque são pedidos de impeachment que são protocolados praticamente todos os dias, né, com todos os ministros são alvo de pedido de impeachment e que tinham como principal motivo a questão da atuação judicial, que é aquela coisa, a gente pode concordar, a gente pode discordar, mas uma decisão judicial se obedece, né? Então, havia uma insatisfação com relação a esses pedidos de impeachment que estavam sendo protocolados de forma muitas vezes ideológica. Então, o que a gente espera é que a partir dessa confusão que foi armada pelo ministro Gilmar Mendes, tenha-se um arranjo para que a Suprema Corte não fique tão vulnerável a pedidos de impeachment que possam passar por questões políticas, né? Você pode ter uma mudança de áreas ali no Supremo Tribunal Federal que de repente possa ser desfavorável ao Supremo Tribunal Federal, mas ao mesmo tempo você também adequar essa lei à Constituição de 1988. Já está tendo um movimento desse, principalmente no Senado. O nosso repórter Gabriel Máximo apurou que há um projeto de lei do senador Rodrigo Pacheco, que inclusive tem relatoria do Everton Rocha, né, outro senador também, e que deve ser um dos projetos aí estão sendo articulados para serem pautados nos próximos dias, para tentar fazer aquela coisa, né? Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, e sempre nesse meio do caminho a gente consegue um arranjo aqui em Brasília que é muito menor do que toda essa gritaria, todo esse caos que a gente vê nessas decisões, viu, Júnior? O Rodrigo Pacheco dá uma notícia boa aqui. Sabe aquela história do fim do júri popular para o homicídio praticado por facção? O Pedro me contou ontem, caiu, viu? Caiu. Por enquanto caiu. Que o promotor... Que o André Albardino estava muito preocupado. Vitória da Itatiaia com presença expressiva do Pedro e nossos demais colegas de Brasília, viu? Não pode ter arranjo. Não pode ter esse tipo de acordo. Porque eu não sei qual é a moeda de troca. E esses bastidores, eles nos assustam. E vira e mexe a gente está vendo aqui as decisões de sigilo, onde ninguém vai falar mais nada por isso, de blindar fulaninho, amiguinho. Da mesma forma que um juiz precisa de proteção e não pode ser ameaçado por um político, eu também quero que esse político também não seja ameaçado por um juiz. Eu também quero que
o juiz de primeira instância seja respeitado da mesma forma que o ministro do Supremo. Então nós vivemos dentro da lei, e é isso que vale o jogo. Não posso admitir um acordo político que eu não sei qual é a moeda de troca, é a cabeça de alguém, é uma emenda, é um cargo, é o quê? É mais poder? Então é essa mentalidade no país que precisa mudar. Então assim, o ministro tomou uma decisão, ele está respaldado na lei? Ok, beleza. Como é que eu viro o jogo? Na lei. Simples como isso. Se não, gente, é ruptura, é o caos e é o fim da democracia. Mas pelo que eu entendi que o Pedro está dizendo, é um projeto de lei, porque aí é o caminho, não? Sim, mas e que acordo é esse? Eu vou negociar com um ministro da Justiça? Não é acordo, não. É o quê? Arranjo? É projeto de lei. Entendi. Tá bom. Então, ministro, aqui, eu vou dar um pedacinho pro senhor, Como é que é isso? Eu não tô entendendo. Diga, Pedro. William, a gente é porque a gente tem essa impressão de que as coisas são tomadas aqui muito às claras, né? Por exemplo, sai uma decisão ali, reage daqui e tudo mais, mas a real é que os acordos mesmo em Brasília, as decisões são tomadas, como todo mundo sabe, em jantares, em encontros, em cafés. São decisões que, por mais que tenham essa questão da ordem pública, interfiram na vida de muita gente, mas são tomadas ali dentro de 4 paredes por 2 pessoas com interesses muito particulares. E essa articulação de ministros do Supremo em projetos de lei, na vida do Legislativo, ela é tão notável quanto os próprios deputados e senadores que estão articulando sempre com o Supremo Tribunal Federal decisões, enfim. Essa questão do lobby, né, que já é institucionalizado por aqui, ela passa essa impressão pra gente de que realmente a democracia ela é para poucos, viu, Júnior? Sabe quem paga esses almoços, esses cafezinhos? A população brasileira. E aí deixa eu dizer uma coisa para você, amigo. Não é vinho de R$30 não, tá? Não é vinho de R$30. Não. E aí vem a importância do que o Eduardo falou, resumindo a minha fala. A importância do seu voto. Se tudo isso que você está ouvindo te traz algum tipo de desconforto e você realmente não concorda com o que nós estamos vivendo, você tem o poder de escolher. Não vota em vagabundo, não vota em ninguém que já foi condenado ou acusado de corrupção. É isso, gente? Então tá. Precisava debater outro tema que eu achei importante, mas não vai dar tempo. Que é o presidente da Assembleia do Rio de Janeiro, deputado Rodrigo Bacelar, que está preso por vazar e orientar durante uma operação. Mas eu posso perguntar um negócio para você? Você que não é um sujeito dos mais aficionados de futebol, você não é daqueles caras... Já gostei mais. Isso. Hoje eu perdi muito. Você acha... Eu desanimei. Hoje não, né, Júnior? Ontem, na verdade, né? Merece começar o dia com a canetada do Gilmar e terminar com a bicicleta do Ron? Não fala isso não. Você chamou, Pedro? Chamei. Você falou que tá gostando menos de futebol, mas ontem menos ainda, né? O problema é que eu parei pra ver o jogo, até 11 horas da noite, falar nada. A bicicleta invertida, tá? Deixa eu falar. Eu estou pensando, nos 90 mil em dinheiro que encontraram com esse senhor no carro dele. Pra que servia isso aí? Pois é. Ponto final nosso Conversa de Nação, que teve Eduardo Costa, William Travassos, Pedro Nascimento e Leonardo Bortoleto.